Então vamos ver um exemplo na prática de como é possível diagramar álbuns no Photoshop de uma maneira rápida. Vamos abrir esse arquivo aqui, esse arquivo que possui duas fotos, uma aqui na página esquerda, em página cheia, e aqui na página direita a gente reduziu um pouco do tamanho da imagem para não ficar aquela diagramação muito fechada, muito agressiva. Então esse movimento aqui em tamanho grande e pequeno é importante para quem faz a montagem, a paginação de álbuns no Photoshop ou em qualquer software. Nesse caso aqui, você pode observar que essa imagem aqui está solta, normal, simplesmente eu importei ela e joguei aqui dentro desse arquivo. Aqui eu tenho uma layer com o fundo preto, que dá mais contraste para a fotografia, eu gosto muito com o fundo preto, acho que fica um efeito mais interessante e valoriza muito mais a imagem, a informação da fotografia, o fundo preto. Eu tenho uma outra camada aqui que mostra a foto da página da esquerda também encaixada normalmente. É uma edição normal do Photoshop. Você criou um arquivo, colocou um fundo preto e jogou duas imagens. Qual é a técnica agora então para acelerar esse processo de diagramação das outras páginas? Ou se no futuro você precisar substituir essas imagens aqui por novas de um outro cliente, de uma outra noiva, de um outro noivo, por exemplo. Como é que se faz? A técnica consiste em fazer o seguinte processo. Você diagramou a página, isso aqui é um layout, é um padrão. Após isso, você vem sob as imagens, aqui sob a camada que está essa imagem, dá um clique com o botão direito e seleciona essa opção aqui, Convert to Smart Object, ou seja, converter para objeto inteligente. Isso é uma coisa que geralmente o usuário não faz. Clica aqui, converte a imagem para o objeto inteligente. Observe que na imagem não existe nenhum tipo de alteração, nenhum tipo de efeito. Mas aqui na miniatura da camada, a gente pode puxar um zoom aqui e você vai observar que aparece um pequeno ícone. Ó, observe o íconezinho ali. Pronto, esse ícone mostra que isso aqui é um objeto inteligente, que essa imagem é um objeto inteligente. Repito o processo em todas as outras imagens desse layout. Clico com o botão direito, seleciono o comando converter para objeto inteligente. Todas as imagens vão aparecer esse ícone. Então, se você tiver várias imagens pequenas aqui, repita esse processo em todas as imagens. Muito bem. Salve o arquivo está salvo. E agora vem o truquezinho para fazer a substituição das fotos de uma maneira rápida. Como? Se você preferir colocar um fio, um contorno nessas imagens, você pode colocar esse contorno antes de fazer a substituição das fotos. Então vamos limpar aqui as guias, Clear Guides, para que a gente possa ter a tela completamente limpa. E vamos inserir um pequeno contorno nessas imagens, para dar um contraste. Então seleciono aqui estilo de camada e seleciono o comando Stroke. Muito bem. Em Stroke eu posso definir o tamanho desse fio e eu posso definir a cor. Então eu vou colocar a cor branca no contorno. Aqui agora a gente pode perceber bem o contorno sendo aplicado na imagem. Posso reduzir um pouco o tamanho desse contorno para não ficar muito agressivo e ele chamar mais atenção do que a imagem. E aqui é importante, se você deixar na opção Outside, o contorno fica arredondado. Não é muito interessante, mas pode ser mantido. Eu prefiro o canto quadradinho. Com o canto quadrado, existe uma pequena invasão da imagem, mas não é problema nenhum. A invasão é pequena porque o contorno também é bem fino. Então eu seleciono aqui a opção Inside. E aí depois eu posso regular o tamanho do fio. Ok? Aqui vamos colocar 7 pixels o tamanho desse contorno. Dou um ok nessa imagem. Então eu adicionei um contorno, um stroke com 7. Posso repetir o mesmo processo na imagem de cima. Seleciono estilo de camada, venho na opção Stroke, que é contorno, a tradução, coloco aqui 7, seleciono a cor branca para esse contorno, ok, e seleciono a posição Inside, ok. Então eu posicionei as imagens primeiro, transformei para objeto inteligente as duas imagens, dando um clique com o botão direito, selecionando a opção para converter para objeto inteligente, e depois inseri um fio. Agora o truque final para substituição de novas imagens é extremamente simples. Novamente,
vá sob a miniatura da camada, dê um clique com o botão direito. Antes nós selecionamos essa opção aqui, Convert to Smart Object, converter para objeto inteligente. A imagem já está convertida. Agora o meu objetivo é substituir essa imagem aqui por outra. Esse layout está pronto, eu já salvei. Agora eu quero pegar e substituir por outras imagens, para fazer uma outra página, uma outra diagramação. Então eu seleciono agora a opção Replace Contents, que seria substituir conteúdo. O que eu tenho que fazer agora? Venho aqui e escolho uma das imagens da minha pasta. Então aqui eu tenho várias imagens. Nesse caso aqui eu vou selecionar essa imagem aqui, com essa vela. Selecionei a imagem e dou um place. Olha só, num passe de imagem, o que aconteceu? Ele pegou e substituiu a imagem. Vamos ver, ó, antes e depois, a imagem antiga e a imagem nova. Sem a necessidade de eu usar File, Open, arrastar a imagem, mover a imagem, dar um Ctrl T e reduzir. Vamos fazer esse procedimento nessa outra imagem aqui, dos detalhes. Clico aqui na camada, dou um clique com o botão direito, venho em Replace Contents, que é substituir conteúdo, e seleciono a nova imagem. Então eu venho aqui, posso selecionar, por exemplo, essa aqui do terno. Selecionei a imagem do terno, poderia selecionar qualquer uma dessas imagens aqui. Nesse caso, seleciono a imagem do terno e dou um Place, que é inserir. Ok. Olha só, a facilidade para a gente pegar e fazer a substituição das imagens. Trabalhando com quem? Trabalhando com objetos inteligentes. Então, repassando o truque. Faça uma diagramação normal de fotos. Depois, dê um clique com o botão direito sobre a miniatura da camada e converta para objeto inteligente. Todas as imagens do seu layout, faça esse procedimento. Para fazer a substituição, clica com o botão direito, Replace Contents e seleciona a imagem que você quer substituir, que você quer alterar. Então você poderia selecionar qualquer imagem e estaria pronto o novo layout desse álbum, dessa diagramação. Então, diagramar imagens no Photoshop é mais vantajoso, principalmente porque a gente pode fazer de uma maneira rápida e todo o processo de precisão de cores do Photoshop é muito melhor, é muito superior do que qualquer outro tipo de software. Então, esse é o truque para você fazer diagramação de álbuns no Photoshop de uma maneira rápida e eficiente.